Bom dia a todos. Bom dia. Nós todos com a alma bem lavadinha, o céu azul claro por dentro, prontinho para receber tudo de novo, plantar novas sementes nessa terra completamente fértil, que é a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos iniciar esse domingo, que com certeza vai ser extremamente proveitoso para nós, com uma leiturazinha pequena, num trecho do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. Vantagens do esquecimento. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso. E os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente, obedecendo a seu próprio ritmo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamarem-se conservadoras, esquecendo-se de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Essa leitura tem a ver com o tema que vai ser proposto hoje. Gostaria que vocês fiquem com a mente bem aberta, porque o conhecimento tem que chegar para a gente e nós precisamos muito dele. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que tudo que puder ser alavanca para o nosso impulso de progresso, o faça com muita força para que nós possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, principalmente no trato com os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Nós vamos passar a palavra ao Ítalo para que profira as reflexões do dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Aliás, lindo dia, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Só que eu sempre peço isso, mas hoje eu pediria com, assim, muita força para que vocês não me ouçam só, para que vocês reflitam, sintam dentro de vocês o que o assunto de hoje, o que os dados que são trazidos hoje vão falar ao íntimo de cada um. Hoje não é uma questão só de vermos informações novas, é de sentirmos e traduzirmos essas informações numa visão nova, ou como reforço da visão que já temos. Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. A homossexualidade existente na sociedade, no ser, desde tempos imemoriais, que passou por períodos de variação baseada em cultura, em localização, de aceitação, de combate ferrenho. Hoje se encontra no mundo sob várias visões. No Brasil nós temos uma visão da homossexualidade, uma visão comum quase. Nos países árabes minto, nos países muçulmanos, uma outra visão.
Europa e outros países, outra visão. A ciência hoje trabalha com uma visão diferente do que ela trabalhava a questão de 50 anos atrás, e 50 anos é nada, e houve uma modificação na visão da ciência. Então a grande pergunta que nós podemos nos fazer hoje é: e sob a ótica do espírito imortal, como vermos a questão da homossexualidade? Aliás, hoje, como é um assunto ainda às vezes delicado, nós vamos seguir a risca. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 21, em que ele fala sobre a homossexualidade. É um texto de 1969, é um texto de uma época bem diferente de hoje, mas que tem uma atualidade que ultrapassa o dia de hoje. Provavelmente, daqui 10 anos, alguém dando uma palestra sobre este assunto vai dizer que esse texto está extremamente atual. Só que a gente precisa também de dados científicos. Aonde eu fui procurar esses dados científicos? Além de uma pesquisa em várias fontes, existe um livro maravilhoso de um especialista, um estudioso nesse assunto, do meio espírita, tá? Chama-se Andrei Moreira. Ele tem um livro, gente, me perdoe se eu errar no título, mas Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Tá? Vocês viram que eu plagiei ele aqui no início, né? Então, esse livro é maravilhoso. Caso vocês queiram aprofundar no assunto, sem a necessidade da leitura do livro, ele tem uma palestra que ele fez, se eu não estou enganado, na Suíça, tá? Em que ele versa sobre Suíça, né? Que ele versa sobre esse assunto de uma forma maravilhosa, com gráficos, imagens, tá? Então são as duas fontes básicas que nós vamos utilizar. Outra questão é que hoje é sim, mais do que nunca, para perguntar, para questionar, para tirar dúvidas. Nós vamos começar fazendo uma análise interna nossa. Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos e visualizem 3 cenas, já vai fazer assim, 3 cenas que eu vou falar. Por favor, fechem os olhos. Todos aqui eu acho que conhecem a Praça da Liberdade, se não conhecerem, imaginem outra praça. Mas na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, a fonte jorrando água maravilhosa, um dia lindo como esse. Uma moça, 17 anos, no auge da sua beleza, sentada à beira da fonte, folheando um livro sem nenhum interesse na sua leitura, apenas esperando a chegada do objetivo. E quem é o objetivo? Seu namorado. Sentada, sente inconscientemente a aproximação do namorado, começa a ter seus hormônios agitados, um frio no estômago, sente o toque do namorado no ombro, abre os olhos, ele se senta, começam a conversar, começam a trocar carícias, se beijam, riem, conversam algo ao pé do ouvido, se levantam e caminham, indo em direção a uma rua. E nesta rua há um hotel. Entram no hotel abraçados, enlaçados, uma intensa energia erótica, amorosa, e entram para o quarto. Voltando à praça, vemos um rapaz muito bem vestido, muito bonito, cuidadoso com a sua aparência, sentado na mesma fonte. Olhando a fonte, perdido nos seus pensamentos, dali a pouco ele sente um toque no ombro. Ao ele se virar, um colega dele, outro rapaz, muito belo, bem arrumado, sorridente, se abraçam, sentam e desenvolvem uma longa conversação agradável, entre sorrisos. Em certo momento, o rapaz que chegou toca na mão do rapaz que estava sentado.
eles se olham fundo nos olhos, se abraçam, trocam um pequeno beijo no rosto, se abraçam novamente, olham em volta, um clima agradável, se beijam. Os dois rapazes, 17 anos, dão um longo beijo apaixonados. Terminam um beijo um pouco ressabiados, se olham, levantam e vão para o mesmo hotel que o casal anterior. No banco em frente, uma moça, muito charmosa, sentada impaciente, meio nervosa, começa a sentir uma ansiedade quando vê vindo de encontro a ela uma linda mulata, muito faceira, muito bela, típica brasileira, que chega a ela sem mais, sem menos, dá-lhe um abraço profundo, beija-lhe os lábios e diz sem pensar duas vezes: vamos? Levantam-se de mãos dadas e se dirigem ao mesmo hotel. Abram os olhos, por favor. Esse momento, gente, é para vocês examinarem dentro de vocês o que veio em cada uma das cenas. Os homens principalmente na cena dos rapazes, as mulheres na cena da moça. E contraponham isso com a sensação do primeiro casal, que era um rapaz e uma moça. O que vocês sentiram? Repulsa? Excitação? Nada? Carinho? Beleza? Contestação? Interrogação? Não interessa, não precisam falar. Examine dentro de vocês. Andrei, novamente, estou copiando ele, que a gente deve copiar os mestres em cada área. Ele fez esse mesmo processo na Suíça, só que ele colocou imagens de hétero e homossexuais na tela, para causar o mesmo impacto. Aqui nós, devido à questão de tempo, preferimos essa visualização. Mas sim, ok? Bom, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo. Gente, a primeira questão que nós temos que levantar é que esse termo transexualidade hoje está mais definido, tá? A transexualidade é uma situação específica, não quer dizer mais todas as variações não heterossexuais. Mas em 69 era isso, só para não gerar confusão. Outra coisa, por que estamos falando de homossexualidade e não homossexualismo? Ismo é um sufixo que tem dois significados, tá? E um deles seria de doença, de anormalidade. Então, não se usa mais homossexualismo para se falar sobre o fato homossexual, a homossexualidade, que é apenas uma característica. Ok? Bom, Emmanuel já nos diz que a ciência não consegue explicar claramente o que vem a ser a homossexualidade. E nos diz o seguinte: comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo. E umas palavras interessantes, porque nós muitas vezes não temos uma visão clara do que seja a homossexualidade. Quem é homossexual? O drag queen, aquele que se veste todo de mulher e faz um show, ele é homossexual? Pode ser e pode não ser. O bissexual é homossexual? Aquele que gosta de meninos e meninas? Não. A pessoa que nasce e faz uma mudança de sexo, uma cirurgia de mudança de sexo, ela é homossexual? Não. Então nós vamos ver como hoje a ciência define a homossexualidade. Nós vamos ver de forma resumida, só para a gente ter uma visão exata do que nós estamos falando. A homossexualidade, a sexualidade do ser, não é mais definida hoje só como
o corpo da pessoa. Então, por exemplo, eu nasci, o médico olhou para mim e falou assim, menino. Sim, eu era menino. Mas isso é apenas uma característica física. Eu poderia, aos 8, 9 anos de idade, chegar à conclusão que eu era mulher. Eu olhava para mim e falava, o que é isso? Está errado. Eu sou uma mulher, eu não sou um homem. Como eu poderia me sentir homem, mas quando eu quisesse arrumar uma namorada, eu quereria um namorado. Ou seja, a minha afetividade é voltada à mesma sexualidade minha. Do meu corpo? Não. Da minha alma. Da minha mente. Então, como que hoje fala-se 11, 15 sexos? Como que a ciência hoje trabalha? Em resumo, nós temos o sexo biológico, o sexo, a identidade sexual, nós temos o nosso desejo afetivo e nós temos a efetivação física desse desejo. Ok? Então veja só, o biológico é como nasceu. Menino, homem ou mulher. Então, melhor, masculino e feminino. Então vamos colocar os dois. Só que esse homem, esse masculino, quando ele se olha no espelho, quando ele se vê, ele fala, eu sou homem ou mulher. Isso é identidade. Nós temos pessoas no corpo masculino que se veem como mulher, sentem como mulher, é uma mulher no corpo masculino. E nós temos mulheres que se sentem homem, ou seja, está invertido. Isso chama-se identidade. E nós temos também o desejo afetivo. Veja que eu não estou falando do desejo sexual apenas. A sexualidade não é só sexo. A sexualidade é muito mais ampla do que isso. A sexualidade é uma questão afetiva. Então, esse desejo afetivo é o seguinte, independente do biológico e da identidade, com quem o indivíduo tem vontade de ter uma relação afetiva? Uma pessoa do mesmo sexo ou uma pessoa do sexo oposto a ele? Se é de uma pessoa do mesmo sexo que ele, a ciência dá o nome a essa pessoa de homossexual. Se é de pessoa de sexo diferente a dele, é de uma pessoa heterossexual. Ok? Uma orientação. Não é pessoa o quê? Uma orientação. Agora, vamos botar aqui, ó. Masculino e feminino. Para esse indivíduo aqui, ó, nasceu homem. Ele tem desejo afetivo por homem. Ele é o quê? Quem me ajuda? Qual a orientação sexual dele? Hetero ou homo? Não. Vai depender da identidade dele. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Isso é irrelevante. Isso é uma questão biológica. O que interessa é o seguinte, se esse homem se enxerga como homem, para ele é homem, e tem um desejo afetivo para com um homem, ele é de orientação homossexual. Mas, se ele é homem, se identifica com homem, mas tem um desejo afetivo ao sexo oposto, a que ele se identifica, ele é heterossexual. Mas vamos ver uma situação interessante. Ele é homem, biologicamente, mas ele se vê como mulher. E ele tem orientação afetiva com homem. Ele é o que, gente? Heterossexual. Vocês entenderam a nuance? O importante é o seguinte, qual a visão do indivíduo sobre a sua identidade sexual? Eu me acho, eu me vejo homem ou mulher. Se eu, dentro dessa identidade, tenho o meu desejo afetivo, de relação afetiva com uma pessoa do
do mesmo sexo que a minha identidade, eu sou homem, senão eu sou hétero. Dentro disso, gente, tem uma ampla variação que nós não vamos ver uma por uma, porque senão a gente queima o tempo nisso. Mas o Andrei fala muito sobre isso. Por exemplo, aquele indivíduo que nasceu num corpo de homem e se sente mulher e deseja ter um corpo de mulher. E deseja homem. Ele não é homossexual. Ele é um transexual. Isso é uma questão corrigível pela ciência atual. É feito todo um trabalho de análise psicológica e tudo mais. Ele pode fazer uma cirurgia e mudar o seu sexo. Aí ele passa a ter a biologia feminina sendo igual à identidade dele. Aí então, todo homem que se vê como homem e tem um desejo afetivo como homem devia ser transformado em mulher? Não. Nós temos alguns conceitos errôneos. O homossexual, ele não quer ser diferente do que ele é. Ele não quer mudar o seu sexo biológico. Eu sou um homem, me identifico como um homem, tenho um desejo afetivo por um homem e quero continuar assim. Ok? Isso é normal e natural. Nós vamos trabalhar isso. Agora, se ele é corpo físico de homem e quer ser mulher, aí há uma inversão que pode ser tratada com a cirurgia. Ok? Então, gente, é importante nós vermos o seguinte: homossexualidade não é doença, ela não é tratável. A transexualidade, no sentido da inversão entre a identidade e o corpo, pode ser tratada. Tá? Ou seja, cirurgia. Mas os outros não pode ser tratado porque não é uma doença. Aí alguns de vocês talvez me perguntem o seguinte: mas Ítalo, até há pouco tempo atrás, a homossexualidade constava do CID, constava da relação americana de doenças e da ONU. Sim, constava. Então era doença e deixou de ser? Não, nunca foi. Na Inglaterra era crime. Na Inglaterra era crime. Nos países árabes muçulmanos é passível de morte. Tem até na internet algo sobre isso aí, parece que torturaram algumas pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: um médico, agora eu estou na dúvida se é 1927 ou 1827, mas não vem ao caso, com a discriminação muito intensa da homossexualidade e feita de forma violenta, chegou à conclusão que se ele caracterizasse tal fato como uma doença, a pessoa seria mais aceita. A pessoa não seria uma pessoa errada, ela seria uma pessoa doente. Então ele criou essa estrutura e foi aceita para proteger, tá, os próprios homossexuais. Só que, com o caminhar da cultura e tudo mais, viu-se que isso não encaixava. Aí, aos pouquinhos, a ONU, o Conselho Americano, o nosso atual, retirou qualquer classificação disso. Um psicólogo hoje não pode falar e não pode tratar a homossexualidade como uma doença. O que ele trata, certo? E deve tratar é quando o homossexual não aceita a sua homossexualidade. Ele tem um conflito. Então ele vai trabalhar para ele se aceitar como ele é. Gente, Emmanuel continua nos dizendo que a ciência não explica. O que a ciência nos fala hoje? A ciência sabe coisas hoje muito interessantes. Primeiro, não se torna homossexual. Se nasce homossexual. Esse assumir dessa homossexualidade pode ocorrer na infância, na juventude ou na velhice. Na minha cidade teve um rapaz que criou 7 filhos. Quando o último filho casou, ele falou: olha, agora eu cumpri a minha função. Então agora eu vou viver a minha orientação. E assumiu a homossexualidade. Então, não se torna homossexual. Se nasce homossexual. A homossexualidade, ela pode ser influenciada pelo meio, por outras pessoas? Não. Não. Tá? Existe diferença entre homossexualidade e relações homossexuais. Por exemplo, na prisão, só homens. Não existia ainda a lei das esposas poderem ir. Haviam relações homossexuais entre indivíduos que não eram homossexuais.
Quando eles saíam da prisão, eles voltavam à sua vida normal. Situações de guerra, às vezes ocorre isso. Situações culturais, por exemplo, na Índia tem um tipo de classificação dos religiosos em que se escolhe um rapaz... Sikh. S-I-K. Sikh. Eu não sabia o nome, obrigado. Eles escolhem um rapaz, ele não é necessariamente homossexual, passa a se vestir como mulher, é utilizado para iniciação sexual de outros rapazes Até os 30 anos. até os 30 anos. Se comporta como tal, é considerado sagrado, tá? Pedem a bênção, coisa e tal, apesar de ainda assim ser perseguido, e é cultural. Ele não é necessariamente homossexual. Então, nós temos que ver bem claro cada situação, senão a gente confunde. A gente mistura o meio de campo e começa a dar qualificadores que não se adequam. Mas aí perguntaram para a ciência. Tudo bem, ela existe, não tem jeito de ser alterada, ela é natural, mas qual a causa? A ciência se cala. A ciência não sabe por que parte da população, se tem um desejo afetivo com outra pessoa da mesma identidade sexual dela e outros com identidade sexual invertida. E outros com os dois. Antigamente falava-se, os psicólogos falavam que o bissexual, ele era um homossexual não assumido. Isso parece que caiu, segundo Andrei. A bissexualidade, a homossexualidade e a heterossexual são 3 caracteres distintos. Bom, o que a ciência notou, e por isso que ela provou que é uma coisa natural, é o seguinte. Existem suspeitas, indicativos de que a homossexualidade está ligada, tá, a uma questão de alteração genética, de diferença genética. Por que eles dizem isso? Pegaram vários gêmeos univitelinos, ou seja, que a carga genética é exatamente igual, que foram separados na infância e que um deles era homossexual. E foram ver se o outro era homossexual. 80% dessas crianças, os dois eram homossexuais. Quando um aqui era, 80% o outro era. Isso levantou-se uma possibilidade não provada ainda e não achada de haver um fator genético que predispõe a essa identificação e essa orientação sexual. Foi provado? Foi achado? Não. Tá? Desconfia-se de algumas características e tudo mais, algumas diferenças morfológicas no cérebro, mas aquilo pode ser uma consequência e não uma causa. Mas prova que não se torna homossexual. Se é homossexual. Eu já li algo sobre isso também. Fala que a expressão genética, no momento de divisão dos ovos, pode uma certa quantidade de genes feminino ficar uma criança de cada sexo masculino. E isso vem expressar. Quando você falou do meio, se o meio interfere, eu acho que interfere sim. Em partes, não como um todo. Porque você tem o genótipo e o fenótipo, que é o meio que faz a estrutura acontecer. No caso desse conhecido seu lá da sociedade, você disse só depois que ele criou o último filho que ele assumiu. Ou seja, ele tinha carga genética, o meio que ele foi criado não deu condições a ele se desenvolver na época, então logo depois que o meio se tornou favorável, então que ele conseguiu assumir. Eu entendo o meio dessa forma. Com todo o cuidado que a gente tem que ter em nunca ser o dono da verdade, tá? Estou falando de mim, tá, gente? Eu vou me pautar na ciência, tá? Esse raciocínio seu, ele já caiu por terra, tá? Já se provou entre os psicólogos que o meio não influi na homossexualidade. O meio pode levar até uma pessoa a ter uma relação homossexual, mas não faz ela ser homossexual. Filhos de homossexuais não têm um índice de homossexualidade superior ao dos filhos de não homossexuais, os adotados, tá? Porque se fossem os legítimos, poderia haver uma carga genética. Então fez-se uma pesquisa na Europa. Hoje nós temos uma quantidade imensa, nós temos mais de 80 mil crianças pesquisadas,
se os filhos adotados por homossexuais, se eles tinham um índice de homossexualidade superior ao dos não adotados, a dos adotados por heterossexuais. Não tinha, mesma margem. Tá? Então, essa visão, que durante muito tempo, a ciência hoje não corrobora ela. Tá? Você pode viver num meio homossexual total, pais homossexuais, amigos homossexuais, frequentar ambientes homossexuais e não ser homossexual. Nós temos casos desses entre os famosos aí. Tá? Eu, por exemplo, na minha infância, eu convivi com o meio homossexual, minha tia era homossexual, eu adorava as amigas dela, eu era um dos poucos sobrinhos que sabia disso. E olha, nada afetou. Eu acho que o meio pode influir só para ele se declarar homossexual, Assumir a homossexualidade. assumir a homossexualidade ou não. Eu acho dessa forma, quando você tem a carga genética favorável, o meio auxilia. Agora, se a pessoa, como você disse... Ao assumir, isso, não a se tornar. Isso, não, isso. Beleza. Porque se ela não tem a carga genética favorável, é como você disse, ela pode viver em um meio completamente homossexual, ela não vai se tornar homossexual. Ela vai saber conviver, respeitar, mas vai ser. Mas é interessante a gente não atrelar essa questão à carga genética, tá? Porque algumas pesquisas indicam que os filhos genéticos de homossexuais, tá, não apresentam uma incidência maior de homossexualidade. Então há uma dúvida aí na ciência, tá? O que é causa e efeito? Alguém levantou o braço? Eu acho que a ciência só fica na parte material, física. Como que a senhora chama? Doralice. Acho que a causa é no espírito, a bagagem do espírito. Dona Doralice, muito obrigado, porque ela fez a transição que eu ia fazer agora. Tá vendo? Aonde? Eu estava com a palavra aqui. Aí eu lembrei que alguém levantou a mão e falou, não vou fazer isso. Aonde está o sexo? A sexualidade do ser? No corpo? Na alma. André Luiz, Emmanuel, Kardec, todos citam. Não vou citar aqui que o nosso tema tem que é a colinha aqui, tá, gente? Mas é na alma. Não existe sexualidade no corpo. Agora, então, supondo que existe fato a questão genética, como ocorre isso? É muito simples. Nós temos que compreender que o nosso corpo físico, macacão de couro, é uma cópia do perispírito e não o inverso. Então, se o espírito tem no seu perispírito essa codificação para ele vir como homossexual, ele vai influir na genética física. Nós temos que lembrar que André Luiz nos diz claramente que alguns fatos podem ser manipulados geneticamente no planejamento reencarnatório, outros não, e há um limite nisso. Então veja só, o indivíduo necessita vir homossexual. Ele pode pedir aos seus orientadores para fazer essa predisposição genética, que ele não vai estar herdando dos pais, nós não herdamos toda a genética do pai, tá, gente? Pai e da mãe. A força do perispírito age sobre isso, e os cientistas já estão descobrindo isso, porque fizeram toda a codificação genética e ela não explica a diferença genética entre eu e ela é mínima, tá? Tá caindo por terra aquele códigozinho de computador 1 e 1, 2, você vai ter tal, isso aí tá caindo por terra, ok? Então o que que acontece? É de lá para cá. Mas vocês notaram o que eu acabei de falar agora? Eu falei que uma pessoa que queria vir homossexual. E aí nós entramos na causa. Se a ciência não tem a causa, Emmanuel nos diz que ela é perfeitamente explicada sobre a ótica reencarnacionista. Detalhe, ele não falou sobre a ótica espírita. Ele falou sobre a ótica reencarnacionista. Aliás, abrindo um parêntese, não existe uma posição espírita oficial sobre o assunto. Tá? Não existe. Na realidade, não existe uma posição espírita sobre nada, exceto aquilo que Kardec fala claramente na codificação. O que veio nas obras auxiliares, nas obras complementares e pelo exercício da filosofia dos autores e dos palestrantes, dos estudiosos, são esclarecimentos e visões do ponto evolutivo daquele ser, que vai se modificar. Mesmo Kardec vai se modificar com o tempo. Ele nos disse isso. Mas calma, está muito perto ainda. Ainda não houve nenhuma modificação e tão cedo não vai haver. Tá? Não vamos empolgar, não. Como é que fica a visão espírita, uma vez, tá? Que está pautada na moral cristã,
A moral cristã condena o homossexualismo. Né? Pela Bíblia eu perdi um é condenável isso. Como é que fica a visão Principalmente os espírita? evangélicos, né? Eu acho que a moral cristã é Deus religiosa. Malafaia. É a moral cristã. Qual moral cristã? A gente tem aqui pergunta, a moral que é pautada por espírita é a moral cristã de Jesus, né? Você vai ler Bíblia, está lá condenado. Jesus condenou? Na Bíblia está condenado. Olha, eu gostaria de saber essa parte. Porque nós temos que ver que a Bíblia, nós temos Velho Testamento, não tem nada a ver com Jesus. Nós temos Novo Testamento, que tem a ver com Jesus. Narrado por outros, tá? Passados com originais perdidos, passados sobre a visão de cada religião. Não, de cada autor. Lucas, ele não viu nada. Ele pesquisou e se baseou em Marcos ou Mateus. No caso é Mateus, segundo os espíritas Mateus, segundo os críticos textuais, sobre Marcos. E Paulo também, né? Paulo se baseou em Mateus. Ele era discípulo do Paulo. Hã? Lucas. Sim, Paulo. Na realidade, ele teve acesso a Mateus, segundo os espíritas, segundo... Me ajuda? Paulo e Estevão, tá? Os críticos textuais dizem que é referente a Marcos. Marcos seria o mais básico que nós temos. Marcos sofreu influência da fonte Kelly, sofreu influência do meio de mais uma outra fonte que não se conhece. Dele foram derivados outros. Então, Lucas é o maior, que tem Marcos, tem Mateus e tem mais o que ele pesquisou. Marcos seria o mais perto, o de menos influência, por sinal até o menor. Mateus foi um evangelho feito para unir, para provar que Cristo era judeu e manteria a tradição, então a gente tem que ler dessa forma, né? Então cada um no seu coisa, mas no Novo Testamento não há uma contestação formal. E mesmo que houvesse, nós estamos num processo de evolução. Senão até hoje, quando uma mulher ficasse menstruada, ela teria que sair de casa, ir para o meio do mato, cavar um buraquinho, ficar lá, coisa e voltar. Senão até hoje nós teríamos que falar que é moral duas filhas embebedarem o pai, terem relação com o pai para poder engravidar. Isso está na Bíblia. Ok? Então a gente tem que olhar isso. Agora vamos falar o seguinte, moral cristã. Nós estamos falando da moral do Cristo, que é a moral que o Espiritismo abraça. É aquele que falava com prostitutas, que a grande companheira dele era uma ex-prostituta, falava com cobradores de impostos, falava com homens errados, visitava a casa dele, ou seja, a primeira pedra. não atirava, não discriminava ninguém. E mais, nós vamos ver que a moral, ela é cultural e geográfica. Se o nosso amigo G aqui tivesse nascido hoje, lá onde está o Estado Islâmico, ele estava participando da praça lá de crucificar o homossexual, achando que era um ato religioso. Mas se ele tivesse nascido na Grécia Antiga, berço da nossa civilização racional, da nossa filosofia, ele poderia ser um grande mestre tendo seu companheiro, que ele estava iniciando na vida sexual, que era bonito, e a mãe ainda falava, nossa, o grande filósofo G escolheu meu filho para ser o seu... É cultura. A questão toda, nós vamos ver no final, é o que realmente importa nisso. Agora, voltando, tá? Desculpa o amplo discurso, é que eu estava esperando alguém questionar essa questão. Tá? Você questionou, então ficou muito intenso sobre você. Mas eu te garanto que 50% das pessoas que estavam com isso na cabeça, mas não tiveram a sua coragem de explicitar. Tá? Isso é importante. Bom, como é que fica a situação daquele que nasce sem aparente definição do sexo? essa situação chama-se dor de cabeça para os médicos. Só define aos 18 anos. Não. Antigamente, baseado em alguém falou no fenótipo, o pai escolhia, eu quero menino, então faça a adaptação e vamos criá-lo como um menino, ele vai ser menino. Mostrou-se que não funciona. Tá? Isso é uma prova da questão fenótipo. O que acontece hoje é muito complicado, porque se erra nessa definição, não tem muito como voltar atrás. E é um estrago psicológico da pessoa imenso. Hoje é um grupo de psicólogos que analisa a criança, analisa outros fatores e chegam até certo ponto numa conclusão. O mais cedo possível, mas não tão cedo que não se defina.
Mas há erros, é uma situação extremamente delicada. Dizem que há crianças que demonstram o Hélio fácil... Gomes, que é um médico legal, ele diz que a definição sexual do cidadão, a definição de que sexo ele é, deveria ser feita aos 18 anos. seria a identidade, né? A identidade, a oficialização da identidade sexual dele deve ser aos 18. O problema é que tem gente que só vai ter essa identificação realmente aos 60. Aos 16 pode casar? Na realidade, gente, você sabe o que vai acontecer? Vão mudar sexo para sexo biológico. Ou você nasceu homem, você nasceu mulher. A partir daí, aí já não é mais consciência. Agora, qual que é a explicação, então, que nos trouxeram? Kardec fala sobre isso na Revista Espírita, tá? Se procurarem no Livro dos Espíritos no Evangelho, talvez vocês não encontrem, mas na Revista Espírita vocês vão achar. A teoria mais completa diz o seguinte: a sexualidade está no espírito. Só que a identidade sexual do espírito é móvel. O espírito, uma época, se identifica como masculino, outra hora como feminino. Eu, por exemplo, encarnei como masculino. Na hora que eu desencarnar, eu vou estar como masculino. Mas aí eu lembro de uma vida passada minha, que eu fui uma mulher intensa, que é maternidade. Eu opto por ativar aquela identidade feminina antiga. Mas vamos que eu continue na identidade masculina como espírito. E venho a encarnar e falo: então você vai precisar passar pela maternidade. Então, meu amigo, você vai ter que ser mulher. Eu vou chorar, eu vou bater perninha, que vocês ralam demais, eu não quero ver mulher de jeito nenhum. Tá? Já estou deixando escrito aqui para os mentores ouvirem. Tá? Não tenho aptidão, tá? Ó, deixa meu espírito evoluir mais. Aí vai dessa parte. Mas bom, vamos lá. Então, eu posso vir como mulher, quando eu desencarnar, meu espírito está com a sexualidade, a identidade sexual feminina, que pode voltar masculina ou não. Ou seja, a identidade é móvel. Ela vai ser moldada pela última encarnação e pelo gosto do espírito. Agora imagina aquele ser, e essa é uma das explicações, eu detesto esse relógio quando é esse assunto de homossexualidade, é terrível o relógio. Imagina o seguinte: o espírito passou 4.000 anos, eu estou exagerando, tá, gente? Encarnando como homem. Aí o mentor chega e fala: meu filho, ô Ita, não adianta. Agora você vai mulher. Não quero, não. Ó, não adianta, você já está muito, você está se estragando como homem. Você precisa fazer um curso superior de vida aí, você vai ter que ir como mulher. Não adianta não. Vai ter que encarar. Aí eu falo: vocês que mandam, não é o que eu posso fazer, mas assim, precisa ser mulher. Beleza, aí eu venho. Mas quando eu vou crescendo, o meu espírito tem todos os reflexos, todos os condicionamentos, as emoções, os sentimentos fixados no meu perispírito, no meu ser, de 4.000 anos. Aí de repente eu estou com aquela linda loira de olhos verdes, que continua tendo a identidade feminina, mas tem o desejo afetivo ligado à minha experiência de 4.000 anos. Aí ao invés daquela linda loura, ao invés de eu gostar do rapaz ali, eu vou gostar dessa moça aqui tão bonita. Há crime nisso? Há imoralidade nisso? Não. É uma contínuo da lei da natureza que não dá salto, gente. E meu esquema da palestra já foi embora, tá? É um contínuo da lei da natureza. Mas é só isso? Não. O que ocorre? Nós temos a homossexualidade como auxiliar de uma missão. Que, eita, você está falando de homossexualidade que eu achava tão horrível. Pode ser de um missionário? Sim. A ciência já percebeu que os homossexuais têm uma sensibilidade, uma afetividade maior do que os heterossexuais. Então, alguns espíritos que vêm em missão, eles precisam ter esses caracteres acentuados dentro da genética que ele está ali, da genética da morfologia. Então ele pode pedir para vir com essa inversão. E às vezes o fato, dependendo da sociedade em que ele está, vai permitir que com isso o envolvimento de paixões e tudo mais seja menor. Ok? Então, gente, eu estou falando isso e está nas referências aqui, alguém quiser eu passo.
A homossexualidade pode ter sido uma opção de um ser que veio com uma missão e ela é auxiliar dessa missão. A missão não é ser homossexual, mas o estado, a orientação homossexual, as consequências disso levam a facilitar a missão. Pode ser também prova. O que é a prova? O Ítalo vai encarnar. Ítalo sou eu. Né? Aí eu falo, olha, você precisa ser discriminado, você precisa sentir a violência, você precisa ter dificuldades afetivas. Como que nós vamos fazer você ter isso tudo numa vida só? Como se fosse difícil aqui no Brasil, na Terra. Faz conta que nós estamos... Como que nós vamos fazer isso? Aí chega meu mentor, que quando eu voltar eu dou umas bolachas nele se ele fizer isso, vira pra mim e fala assim, não, tranquilo, faz ele nascer negra, homossexual e pobre no país ocidental. Kit completo. Kit completo. Não tem jeito. É uma expiação. E vizinho do Bolsonaro. E finzinho do Bolsonaro. E se reclamar, nasce nos árabes lá, que é crime de morte. Tá? Então, isso é uma aprovação. Eu vim homossexual apenas para me passar experiências de aprendizagem. Tem pecado nisso, gente? Tem errado? Tem questão moral nisso? Nenhuma. É um instrumento, como tudo que existe no universo. Se Deus é perfeito, não há erro no universo. Agora eu vou falar que todo mundo gosta, todos os autores começam por ela, e é que a gente mais tem que tomar cuidado. Expiação. Existe a homossexualidade expiatória? Sim, existe. Mas nós temos uma tendência a achar que aquilo que nós não concordamos, a gente sempre vai jogar como expiação, né? Ah, o cara é rico e está sofrendo. Bem feito, aprontou com ela rico. O cara é pobre e está sofrendo. Bem feito, foi rico na outra vida, agora está espiando. Né? A gente sempre dá um jeitinho. Se é do inimigo, é expiação. Se é nosso, é prova ou missão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso aí no nosso meio espírita é bem complicado nesse ponto. Né? A gente acabou com o inferno e com o céu, né? Criamos o umbral, né? E para quebrar o galho, criamos as expiações genéricas e restritas e eternas. Bom, como que é a expiação? Imagine alguns exemplos que nós estamos dando, tá? Que tem na literatura. O indivíduo que, como homem, detonou as suas companheiras. Agressividade, descaso, e repetiu aquilo e repetiu. Chega num certo ponto, os mentores falam, meu amigo, você está com essa picuinha contra as moças, né? Beleza! Então agora, você vai encarnar e vai ter essa inversão. Porque aí você vai experimentar grande parte disso agravado pela discriminação. Porque você vai nascer num local em que você é discriminado. Agora, você vai aprender o que é isso. Aí ele vem com essa inversão da identidade, da afetividade. Para sofrer? Não, para aprender. Aí ele vai saber o que é ser discriminado. Aí ele vai saber o que são as nuances da afetividade não correspondida, da sensibilidade exacerbada das mulheres para com a... Exacerbada no bom sentido, tá, gente? Com a amorosidade, né? Que nós homens geralmente somos um pouco mais secos, e quando isso não é uma forma. Então, gente, existe a expiatória? Existe. Mas eu arrisco a dizer que hoje, com a aceitação maior, vocês viram que eu falei aceitação, né? Nós temos que conversar depois sobre esse termo. Dessa característica de alguns irmãos nossos, ela vai diminuindo. Ok? Então a maior parte vai se tornando provas e tudo mais. Sim, estou puxando para essa área para a gente refletir sobre isso, senão a gente vai ficar nas expiações eternamente. Mas aí, vem uma pergunta. Tranquilo, gente? Aí vem uma pergunta, voltando à questão moral. Mas isso é da natureza? Você está falando isso, os espíritos falam, mas a gente não deve acreditar nos espíritos, só que é espírito, não. Um dia eu vou desencarnar, do mesmo jeito que fala bobagem aqui, eu vou falar do lado de lá, tá, gente? O fato de eu estar desencarnado e incorporado no médium não me faz ser nem um milímetro mais inteligente. Ok? Está na natureza?
Aí a gente vai na ciência. Voltando na ciência, nós descobrimos que praticamente todos os animais pesquisados, para responder a seguinte pergunta: há homossexualidade nesta espécie? Praticamente todos os pesquisados havia. Entre os mamíferos, que são, me corrijam os biólogos, abaixo de nós os mais evoluídos, mais de 27% dos indivíduos têm essa conotação, têm essa identidade. Então, gente, e isso, em algumas espécies, é um fator de proteção da espécie e de evolução. Tem tudo. Leão, bonito, tem homossexualidade. Cachorro tem, o meu era. Um dia eu saí com ele na rua segurando, ele viu um outro cachorrinho, ficou doido, eu segurando, falei, vou soltar o meu, vai dar uma coça no outro. Ô, decepção. Nunca mais sair com ele na rua, né? Você vai sozinho, não, né? Fazer o quê? Ele não deu culpa, né? É a opção dele, eu não entendi direito. Ele devia ter me falado, não, depois aqui eu resolvo. Ele estava muito afoito, né? É só puxa o dono, né? Por certo ele era de ferro. Viram? Olha a discriminação. Por sorte, era do Beto, é meu irmão mais velho. Por que por sorte? O que eu estou querendo dizer? Eu seria um ser melhor ou pior se eu fosse homossexual ou heterossexual? Não. Nada. Olha só como que a gente recai. No caso, uma piadinha, que ele entende, que ele conhece meu irmão e tudo mais. Mas é um exemplo claro que nós mostramos a nossa discriminação nesses pequenos itens que estão. Um dia um palestrante virou para mim e falou assim, eu tenho medo de falar sobre homossexualidade porque o pessoal pode achar que eu sou homossexual. Eu falei, não fale. Não fale. De jeito nenhum. Por 2 motivos. Você não vai conseguir falar. E segundo, provavelmente você é homossexual porque você está preocupado com isso, então você não está muito bem definido, você vai ter uma surpresa feia. Né? Se você ainda não se aceita, então nem toca. Tá? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Deixa eu ver aqui se eu não estou pulando nada. Vamos falar sobre uma questão aqui. Pré-conceitos. Conceitos montados antes do contato real. Homossexuais são mais promíscuos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, homossexual, não. Né? É aquela bagunça, aquele negócio todo. Então vamos para a ciência. Índice de parceiros nos homossexuais. Topo 2,7 por ano. Entre os heterossexuais, de 2 a 4. Opa! Os heterossexuais são mais promíscuos na realidade que os homens. Então, só que detalhe, essa margem aí de 2 aí, gente, está dentro, vocês lembram da eleição? Margem de erro. Então isso na verdade é uma igualdade. Eu dei uma brincadeira. Então hoje a ciência diz o seguinte: a promiscuidade, o número de parceiros por ano dos homossexuais e dos heterossexuais está na mesma média. E os bissexuais? 4 vezes mais. 8 parceiros. Né? Numa entrevista comigo, o Chico falou que isso é uma coisa natural. O importante é a pessoa não passar para a pederastia, para promiscuidade. Exato. Que é a mesma coisa da Terra, né? Se você chegar pro Chico e falar, você é heterossexual, é normal, mas cuidado, não vai pra bagunça não. Isso ficou, não tem diferença. Ok? O homossexual vai destruir a família. Só se ela for frágil. E eles estão aí brigando e pagando um preço alto nessa briga para poder constituir família, para poder adotar crianças. Na internet tem uma imagem muito interessante que fala assim, uma criança vira e fala assim, em um casal homossexual, eu estou querendo adotar, eu homossexual, estou querendo adotar aquela criança que um heterossexual deixou na rua. Tem um filme muito interessante que tem 2 rapazes sentados assim, e um outro rapaz mais novo na frente, vira e fala assim, meus pais, eu vou ser obrigado a falar para vocês, eu sou heterossexual. Aí os dois um olham para o outro e falam, tudo bem, né, meu filho? Gente, isso está acontecendo. Por que o homossexual tem que vir
na televisão vão falar que é homossexual. É um processo. Por exemplo, vocês sabem aquele desfile, aquela passeata, desfile gay que tem no Rio? Como chama? Parada gay. Muitos homossexuais hoje não são a favor da parada gay. Porque a parada gay ela tem um efeito colateral. Distorce, né? Ela distorce, ela estereótipa. É estereótipo? Não fala. Estereotipiza. Estereotipiza a questão. Ela foi muito útil. São os primeiros a ter preconceito. Também. Ela foi A muito história útil de para. pecado no armário é medo. Aí não é tanto preconceito, é medo mesmo. É medo, opressão. preconceito. É opressão. Então, no início, era uma forma de mostrar para a sociedade a alegria, a beleza, expor. Olha, olhe, existe, está aqui. Só que com o passar do tempo, isso já não é mais tão necessário. Então, alguns homossexuais acham que a parada gay está virando uma coisa que está estereotipando, está dando uma conotação muito colorida, uma coisa que é natural, uma coisa que é normal, né? É mais ou menos o seguinte: você é atleticano ou você é cruzeirense? Ah, eu sou X, que eu não posso falar o que é, senão vão falar que eu estou falando que aquela turma é coisa. Você é heterossexual ou homossexual? Eu sou homossexual. Qual a diferença? É a mesma coisa. É uma identidade, uma identificação, uma orientação. Ok? Conviver com a homossexualidade vai me fazer homossexual. Não existe. Temos filhos e filhos e filhos aí de homossexuais. Essa aqui é pesada. Homossexuais são pedófilos. Não são. Não existe. Não existe Eles isso. são até antipedófilos. Exato. Olha, como que fala? O índice de pedofilia entre o homo, hetero e bi é igual. Bi não tem esse dado não. Entre homo e hetero. É igual. Tá? Não existe isso. Teve uma época, vou pegar AIDS. Gente, pega-se AIDS do homo e do hetero. Hoje em dia, o maior índice de crescimento da AIDS é entre mulheres casadas e monogâmicas, que não traem o marido. Como isso? O marido leva. Tá? Então, a gente não existe isso mais. Homossexuais são doentes. Já falamos muito que não. Filhos de homossexuais, criados por homossexuais, vão ter dificuldades na escola, dificuldades sociais, dificuldades de relacionamento. O que vocês acham sobre isso, enquanto eu tomo água? Eu acho que é uma desculpa furada, porque o ensinamento brasileiro é o pior do mundo. Respiremos fundo. Tá? Foi feita uma pesquisa com 80 mil, o nome coincide porque é parecida, pessoas criadas por homossexuais. E descobriu-se que eles são mais adaptados, têm uma média de aprendizado maior e se dão muito melhor na escola. Respirei fundo. Olha como que a gente falava, discriminava uma coisa que é o oposto. Então, a gente tem que ficar... Aí, uma das grandes questões da homossexualidade, principalmente a masculina, é a forma com que ela é exercida fisicamente, o ato sexual. Né? Então, o que a Igreja Católica, por exemplo, prega hoje? Olha, você pode ser homossexual, mas você não pode viver a sua homossexualidade. Ou seja, você é homossexual? Sou. Beleza, bem-vindo. Mas eu vou casar e vou ter uma relação sexual com o Manuel. Não. Absurdo. Absurdo. Mas no meio espírita, vocês vão ver, agora eu vou fazer essa parte aqui para isso. Se vocês pegarem autores, palestrantes do meio espírita, conhecidos, famosos, muito bons nessa área, vocês têm que dar uma análise da pessoa em si, das ideias dela, da idade e da evolução. Vocês vão achar em autores conhecidos o seguinte: o homossexual tem que controlar o seu desejo e não deve exercitar a sua homossexualidade. O cara herdou isso da Igreja Católica, mas tem isso numa palestra espírita e num livro. Vocês vão ver livros que falam que é doença, porque o livro foi escrito há muito tempo atrás.
Eu, na pesquisa para essa palestra, que eu fiz numa outra casa, eu assisti uma palestra de um autor, né? Aí a Adélia, minha querida, virou e falou assim: Ítalo, é interessante você ouvir esse autor, porque ele é meio conservador. Eu falei: melhor ainda, porque eu acabei de ver um não conservador. O autor, e é famoso, famoso mesmo, tá, gente? Famoso mesmo, não é pouca coisa não. Falou sobre homossexualidade maravilhosamente, eu já estava empolgado. Falei: nossa, então o negócio não está tão feio. Aí nos últimos 2 minutos finais: então, na nossa casa espírita, ao adentrar o homossexual, ele deve ser muito bem recebido, mas tem que ser avisado. Não vai dar em cima dos maridos, não vai deturpar os nossos jovens e vai vir bem vestido. Eu caí da cadeira. Eu espatifei na cadeira. Eu falei: meu amigo, pelo amor de Deus, no minuto final, você estava na frente do gol, pênalti, o goleiro teve uma dor de barriga e saiu, você erra o gol. O Andrei cita esse indivíduo. Nós temos outro que fala claramente, ó, o homossexual espírita, né? A hora que tiver doido para realizar a sua afetividade fisicamente, vai lá, toma um banho e vai cuidar de jardinagem. Gente, mas a gente tem que entender. Eu estou brincando, estou falando, eles não estão errados. A questão é o momento. Um palestrante desse que eu estou falando deve ter hoje 60, 70 anos. O mundo não dá salto. O nosso atavismo, as nossas tendências ficam. Olha o preconceito contra o idoso. Não é contra o idoso, é porque o idoso foi um jovem há 50 anos atrás. E eu já não estou mais podendo ter preconceito contra o idoso, não. Eu já estou na 50 já. Eu me sinto jovem, mas os jovens já estão me falando: não, meu amigo, você é de outra tribo, né? Mas, então, a gente tem que entender isso. A doutrina evolui. A codificação, ela tem pouca informação sobre isso. A informação veio vindo pelas complementares e pela ciência, né? Porque o espiritismo não pode ir contra a ciência. A ciência estava falando que era doença, o espiritismo tinha que acatar aquilo até que se mudasse. Né? Nós temos essa base científica. Acatar no sentido de não falar o contrário. Nós podemos acreditar o contrário quando vem uma informação, ok? Então, é um caminhar. Então, quando forem à pesquisa, vão nos autores mais novos. Andrei tem livros maravilhosos e tudo mais. Joana de Ângeles fala sobre isso. E o nosso amigo Emmanuel, que em 69 já estava à frente até de Andrei. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Talvez vocês um dia comentem com um fulano lá: ah, não sei o que, o palestrante falou, não sei, não, mas o autor tal falou que isso é errado. Olha a idade do autor, o conjunto da obra, quais os argumentos dele, porque não existe uma posição fixa em nada no espiritismo, principalmente nessa área. E Emmanuel, no final da... Gente, leiam esse texto, ele é maravilhoso, tá? 2 folhinhas só. Emmanuel, no final do seu texto, ele nos diz uma informação muito interessante. Ele fala que deixa eu usar a palavra dele, eu não gosto de errar as palavras quando são bem usadas. Essa mesma ocorrência, aliás, vocês sabiam que Emmanuel, em todo o livro, quando ele fala de sexo, homossexualidade ou características, ele fala da situação julgada normal, da situação dita comum. Leiam o livro todo, vocês vão ver que em nenhum momento ele fala que a heterossexualidade é o certo, é o normal, ou que qualquer outra variação não é normal. Chico Xavier, no Pinga Fogo, que alguém citou aí, utiliza o mesmo termo. Tá? Então vamos lá. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhares de mulheres e de homens. Vocês entenderam o que Emmanuel está nos falando aqui? Emmanuel, assim, muito delicadamente, muito cirurgicamente, ele está falando o seguinte: olha, gente, é normal, é saudável, vai crescer e muito, e isso é um sinal de evolução da humanidade. Vou me abster de comentar essa parte, mas Emmanuel nos diz que a ampliação
da quantidade de seres nessa experiência da homossexualidade é uma consequência da evolução da humanidade. E não o contrário. Emmanuel, tá, gente? Matem ele, não eu, até porque ele já está desencarnado. Mas é o que ele fala, não sou eu. Tá ali no texto. Gente, finalizando, pedindo desculpa de estar tomando 5 minutinhos, mas eu já estou contente desse texto eu não ter estourado mais. Há uma seguinte questão. Agora vamos falar de nós. Nós somos genéricos. Casa espírita. Irmão espírita. Como lidar com a homossexualidade na casa espírita? Aliás, Chico Xavier, grande Chico, perguntaram para ele o que ele achava da educação sexual. Ele falou, não, precisa muito. Mas nós temos só um problema. Achar professor resolvido nessa área. Mas como? Nós temos irmãos, dentre nós, são homossexuais. Chega à casa espírita um irmão que é homossexual. Como lidar? O que Emmanuel nos fala sobre isso? O que a doutrina nos fala sobre isso? É difícil. Eu vou dar 5 regrinhas, tá, gente? Tem que não existe isso. Emmanuel fala claro. Igualdade. Ele não fala semelhança. Ele não fala aceitação. Ele não fala concordância. Igualdade, porque não há diferença. O que a gente pede quando uma pessoa adentra a casa espírita? Aliás, tem oradores que falam que, por exemplo, o homossexual não pode dar passe. Não sei por quê. Um ser com tal sensibilidade, com tal experiência que vem, por já ter sido muitas vezes na nossa cultura discriminado e tudo mais, às vezes está muito mais bem estruturado psicologicamente. Só a decisão dele na nossa sociedade de assumir a sua posição já mostra uma estrutura psicológica adequada. O que a gente pede quando para uma pessoa fazer um trabalho numa casa espírita? Deixa eu achar aqui que eu gosto de colar certas coisas. Aqui, ó. O que exigimos de alguém que entra na casa espírita fazer um trabalho? As casas em geral. Adaptação e capacidade de vida social. A pessoa não pode sair mordendo os outros. Boa vontade. Né? Isso aí eu acho que é o mais importante. Se morder, mas se tiver boa vontade, a gente até abre uma exceção, tá? A coisa tá difícil. A coisa tá difícil. Tá? Uma mordidinha ou outra, a gente controla, coisa e tal. Né? Fazer o quê? Adequação e respeito às normas da instituição. E desejo de aprender e amorosidade. Então, isso é o que tem que ser observado. Agora, se é homem, hetero, bi, drag queen, crossdress, eu vou falar 15, crossdress, nem os psicólogos conseguem identificar. São pessoas, homens que gostam de se vestir de mulher em conjunto e ficar batendo papo. Não são homossexuais, apesar de haver homossexuais, não são travestis, eles só gostam de se vestir de mulher e bater papo ali em conjunto. O próprio Andrei, que trabalha nessa, fala, a gente ainda não tem muita definição como classificar, mas existe. Então, gente, é isso. É igualdade. Paz, mediúnica, tem adaptabilidade, tem boa vontade, tem amorosidade, tem vontade de aprender, tem amor no coração. Vai trabalhar. A sua identidade, a sua orientação sexual é um problema seu. É uma questão sua, da sua evolução. Tá? E não me discriminem por ser heterossexual no final, hein? Casamento gay. Eu não gosto do termo casamento gay. Eu acho que seria casamento entre pessoas heterossexuais. Mas se o termo já está cunhado, o que se espera num casamento gay? A mesma coisa que se espera num casamento heterossexual. Monogamia, respeito, fidelidade e envolvimento afetivo. Tá, eu sei que quase nenhum heterossexual tem isso, mas fazer o quê? Nós estamos tentando. Deixa eles tentarem também. Aqueles que querem casar com pessoas da sua mesma identidade sexual. Ok? Finalizando, jurando que estou finalizando, eu tenho que achar a folha aqui. Emmanuel nos diz o seguinte: todos os assuntos nessa área da evolução e da vida, nessa área, sexo, evolução e da vida, se especificam na intimidade da consciência de cada um. Ele muito educadamente está falando, cuide da sua vida e deixa a vida dos outros. Isso é uma questão evolutiva do espírito, tá? Você não tem nada com isso.
Ok? Ele está sendo delicado, eu já não estou sendo tão delicado. Agora, da minha parte, gente, eu acho que tudo isso que eu falei, toda essa palestra, todos esses dados científicos, não deveriam ser necessários, mas são irrelevantes. O que nós temos que prestar atenção é em Jesus. Jesus nos diz que não fazemos ao outro o que não queremos que façam a nós. Então, nós temos que nos pautar sempre por isso. Não interessa conotações morais, não sei o quê. O que nós gostaríamos que nós fizéssemos? E vou dizer outra coisa. Espírito puro tem sexualidade. Tá? Ele pode não exercer a sexualidade como nós, mas tem sexualidade. Depois nós temos uma palestra sobre o sexo, na visão espírita. Se quiser, depois nós trazemos ela. Tá? Então, outra coisa. Amar. Não é. Mas para nós espíritas e para Deus, ele é um verbo intransitivo. Amar, que para nós não é intransitivo, mas para Deus e para nós deveria ser, é amar. Não interessa a quem ou ao que. Amar é amar. Então não me interessa se Joãozinho ama Pedro, se Maria ama Teresa, se Teresa ama João e João ama Gustavo. E se Alfredo ama Teresa e Gustavo? O que interessa é o amor. O casal homo ou hetero, o que interessa é respeito, é amor, é compartilhamento. Nós precisamos parar de qualificar o amor, de direcionar. Amor é amor. Vocês dois se amam? Sim, sejam felizes. Desenvolvam, vocês estão exercendo o que Cristo pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo não falou amai-vos uns aos outros como eu vos amei, menos os que têm a mesma conotação física do que vocês. Ele não falou isso. Se Maria ama Ana, contribuamos para que nesse relacionamento de amor ambos aprendam a purificar os sentimentos, a terem vivências de relacionamento. Porque todos um dia serão espíritos puros. Todos os heteros, homos, bios, certos, errados, serão um dia o Cristo de um planeta. É questão de tempo. Então, se há necessidade pela natureza, pela lei de Deus, de haver esta tipo de experiência, respeitamos. Se Deus não teve vergonha de criar, por que nós vamos ter vergonha de lidar com isso? Nós estamos sendo, nos colocando acima de Deus. Está na natureza. Deus criou. E eu vou dizer que é errado? E eu vou dizer que não é adequado? Desçamos do pedestal. Nos coloquemos na nossa posição de aprendiz. E vamos preocupar mais em amar e respeitar o próximo, do que gerar preconceitos e qualificações. Mil perdões, mas muito obrigado.